Mais uma semana em que podemos estar na presença uns dos outros, você que escolheu este programa, talvez por acaso, quem sabe, se está aí, que clicou e nos está a ver, estamos aqui na intenção de promover a palavra de Deus, aquela palavra que é capaz de trazer-nos essa felicidade que almejamos, essa harmonia entre o casal, essa felicidade e alegria de pais e filhos, de vermos uma família amando-se e perdoando-se mutuamente. Estamos aqui para lembrar que tudo isto é possível, mas tudo isto não é possível sem Deus. E por isso, Deus que amamos e Deus que queremos que cada vez mais intervenha na nossa vida, vamos pedir que nos abençoe, mais uma vez, mais uma semana na presença do meu marido. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. E vamos então orar para que o Senhor nos possa inspirar neste momento. Querido Deus e nosso amado Pai, obrigada porque mais uma vez permitistes que pudéssemos estar aqui juntos, reunidos à volta da Tua Palavra, gratos por tudo quanto ela já nos traz de ensinamento, de orientação e pedindo, Senhor, que na Tua graça continuemos a retirar desta fonte divina aquilo que precisamos para os desafios da nossa vida. Amém. Ajuda cada pessoa que nos está a escutar, jovem, adulto ou idoso, inspira-nos a nós também na explanação desta palavra, que fiques connosco e nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta semana, para aqueles que têm a bênção de terem filhos, é uma mensagem para os pais com filhos, uma mensagem para pais sem filhos, uma mensagem para pais solteiros, enfim, mensagens variadas em relação a esta questão da família, de pais e de ser filhos. Começamos logo na lição de domingo, esta questão de, por vezes, haverem casais que, ou por opção, ou sem ser por opção, a sua realidade é não terem filhos. O que é que podemos encontrar na palavra de Deus que nos possa ajudar sobre esta questão? É certo, é errado? Um casal que não queira ter filhos? Quais são as motivações o de não querer ter filhos? É obrigatório ter filhos? O que é que nós poderemos encontrar? Bom, eu vou começar por aqueles que decidem, portanto, simplesmente não ter filhos. Bom, podem ser várias razões que levem as pessoas a optar por não ter filhos. Eu já conheci vários casais que fizeram essa opção e, tal como os autores referiram e muito bem aqui na lição de domingo, diz assim: pode-se compreender num mundo como o nosso, tão cheio de sofrimento, dor, mal e calamidades potenciais, a razão porque alguns podem decidir não trazer mais pessoas para viver nele. Portanto, creio que é uma razão absolutamente válida, não é? Porque realmente vivemos num mundo muito difícil. Nós, e eu acredito que todos nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a vinda do Senhor está para muito em breve, e quando nós dizemos muito em breve nunca podemos afirmar o dia ou hora, porque isso está ocultado de nós, mas pelos sinais nós sabemos, nos apercebemos claramente, portanto, que essa vinda está para muito em breve, de modo que eu creio que é absolutamente legítimo para um casal, portanto, fazerem a escolha de não ter filhos. Agora, se calhar acrescentava algo de muito importante. É verdade que se for essa a vontade de Deus, e é aqui que eu acho que é o importante, qualquer decisão que o casal possa tomar, mesmo em relação a ter ou não ter filhos, deva passar sempre pela oração e pela busca do conselho de Deus. Porque tu podes tomar uma decisão como casal a nível individual sem consultar a Deus, que até, repara, era para ter filhos de acordo com o plano que Deus tinha para a tua vida, mas resolveste no teu coração não os ter, e outros que se calhar até têm mais do que aquilo que o Senhor se calhar até poderia planear para a vida. Portanto, eu creio que sobretudo é esta questão de o casal buscar Deus também neste aspecto das suas vidas, que é, se é da vontade do Senhor, eles não sentindo vontade, por exemplo, ou não tendo, às vezes dizem, parece que vocação para ser pai ou mãe, mas buscar o Senhor, procurar, porque Deus tudo sabe. E se isso for uma realidade, Deus confirma. Se não for, também Deus lhes mostrará. Bom, tu estás aí a falar de consultar Deus, e é verdade, mas alguns poderão colocar-se esta pergunta muito pragmática. Então, e como é que Deus me vai responder? Exato. Bom, em primeiro lugar, Deus responde através daquilo que está revelado. Exato. Mas há assuntos mais específicos em que
pode não estar... repare, para um casal específico, como saber se Deus quer que esse casal tenha filhos ou não? Aqui, em resultado de orações que possam ser feitas, eu, pelo menos, é assim que eu entendo e tem sido essa a minha experiência na vida. Eu fico atento a ver se uma convicção se assenta na minha mente ou não. Eu nunca ouvi Deus a falar-me audivelmente ao meu ouvido. E as circunstâncias de vida, aquilo que vai acontecendo. As circunstâncias, portanto, Deus nos dá discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos uma cabeça para nós pensarmos e, portanto, se instalar na mente, por exemplo, de um dos cônjuges, determinada convicção, e depois se essa convicção até for semelhante à do esposo ou da esposa, então aí temos uma prova de que possa ser essa a vontade de Deus. Agora, há casais que gostariam de ter filhos e não os têm. Bom, aí o que podemos dizer é que tem que ter a humildade para aceitar que essa possa ser a vontade de Deus para eles e, portanto, quantas e quantas vezes nós, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma doença e que pedem a Deus que as cura e não vem a cura. Bom, temos que ter a humildade para reconhecer e saber aceitar a vontade de Deus para nós. Jesus também, no jardim do Getsémani, orou nem uma nem duas, mas 3 vezes ao Pai para que passasse dele o cálice e o Pai não respondeu. Ou seja, aparentemente não respondeu ao pedido que Jesus fez. Paulo também diz que tinha um espinho na carne e que orou por 3 vezes e que o Senhor não fez a vontade dele, ou seja, não respondeu positivamente ao pedido de Paulo. Portanto, nós temos que estar preparados para aceitar a vontade de Deus, qualquer que ela seja. E não entrar numa de nos revoltarmos contra Deus, porque Deus sabe tudo e Ele é justo e nada do que Ele faz para nós é para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. E mesmo nesta questão de não nos revoltarmos, esta questão de confiança em Deus, mesmo para o casal, por exemplo, que descobriu que a nível físico possam ter alguns problemas de esterilidade e não podem ter filhos, é interessante que a lição dá tudo exemplos de homens e mulheres que inicialmente eram estéreis e mesmo assim o Senhor abençoou-os com filhos. Portanto, o milagre sempre pode vir, ou então, quem sabe, uma oportunidade para adotar uma criança, por exemplo, virem filhos de outra forma, que não seja a forma biológica, portanto, do pai e da mãe, portanto, nessa consequência. Portanto, esta é uma das realidades. Achei interessante também que... Já agora, Milu, deixa-me só aqui referir aquilo que foi aqui referido no final da lição de domingo, que é Jesus nunca teve nenhum filho biológico, não é? E que lições existem para nós, se é que há alguma neste facto? É que, uma vez que Jesus não teve filhos enquanto esteve nesta terra, ele sabe muito bem compreender aqueles que não têm filhos. E, portanto, aqueles que não têm filhos podem ter a certeza absoluta e total que o Senhor os compreende. É verdade. E daí descobrirem, na ajuda de Deus, qual é o plano que o Senhor tem para as suas vidas. Porque se isso entrar no plano de Deus, não vai haver os tais sofrimentos, vazios e tudo, porque angústias, Deus, a cada um, Deus traz o mais importante para se sentirem realizados e felizes. Se sentirá feliz. Exatamente. Porque sabe que está a cumprir o plano de Deus. Agora, uma realidade também que temos cada vez maior é o falarmos de pais solteiros. Talvez por algumas razões, portanto, há pais solteiros que, por exemplo, falávamos umas lições atrás da relação sexual antes do casamento, por exemplo, as gravidezes precoces que acontecem, não é? Pode acontecer depois uma separação também, em que um dos cônjuges, ficando sozinho, acaba por ficar com esta paternidade ou maternidade de serem solteiros, e depois também ou a viuvez, não é? Que pode um dos cônjuges... Bom, aí é um bocadinho mais difícil, não é? Mas pode ficar solteiro ou viúvo, não é? O que eu queria dizer é que aqui na lição de segunda-feira aparece aqui a falar de uma mãe solteira que era viúva, e depois Maria viúva e mãe solteira. Pois. Bom, eu não sei, na minha concepção, ou se é solteira ou se é viúva. Pois é, mas quer dizer que ficou sozinha. Está sozinha. Solteiro talvez queira dizer no seu sentido lato que está sozinho. Exatamente. Portanto, pode haver esses casos? Pois pode, enfim, num mundo cheio de pecado em que nós vivemos, alguns podem, portanto, como se costuma dizer na gíria, pôr o carro à frente dos bois e, portanto, podem adiantar-se e daí resultar uma gravidez indesejada, não é? Agora, quando isso acontece, o que é que nós vamos fazer? Vamos encorajar aquela mulher a abortar? De forma alguma. De forma alguma. Devemos, como igreja, como somos uma família espiritual, portanto, encorajar essa pessoa. Certamente que essa pessoa vai passar por dificuldades, não é? Dificuldades extra, que Deus nunca queria que ela viesse a passar, mas
como já referimos também, não há nada que a misericórdia de Deus não possa, portanto, recuperar. E, portanto, essa pessoa terá que acreditar realmente pela fé que o Senhor está na disposição de a perdoar e não só de a perdoar, de a recuperar. Exato. Portanto, e tem que ser assim, não há outra via. E no fundo acreditar que, sabendo nós com certeza que uma criança, para ser bem orientada, não é por acaso tem o pai, tem a mãe, ou seja, há um equilíbrio, porque ele traz um aporte em relação a algumas coisas e a mãe em relação a outras coisas. E se isso não é possível pelas diferentes razões que possamos ter visto e outras, acreditar que o Senhor nessa recuperação e nesse amparo trará sempre uma figura masculina ou feminina de uma família mais perto, ou de um irmão de igreja, ou de um amigo crente no Senhor, que possa ser exatamente essa chega que a criança precisa para o seu completo desenvolvimento. Agora, quando aqui nós falávamos, e eu acho uma bênção muito grande, este Salmo 127, é um salmo, não é dos salmos, é um dos salmos pequenos que nós temos. Primeiro, o salmista faz-nos recordar que tudo o que na nossa casa aconteça, se não for o Senhor a prover para tudo isso, em vão a gente trabalha e a gente labuta, seja no trabalho, seja na educação dos filhos, seja no nosso casamento para ele ficar melhor. Se for apenas uma ação individual, pessoal, o Senhor dá-nos a entender, em vão trabalham. Ou seja, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, mesmo até a questão de proteção, em vão vigia a sentinela. Exatamente. Portanto, tudo não estava a fazer nada a sentinela. Exato. Como falávamos na lição de semana passada, daquela questão da unidade que só é possível manter-se em Cristo, esta questão também é a mesma ideia. E depois o Senhor, até em relação ao trabalho, e tantas vezes, e é interessante porque a lição desta semana falava sobre isso também, quando muitas vezes usamos o trabalho para substituir a família. Isso. E é um perigo muito grande. E o Senhor aqui está a dizer no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ou seja, é verdade que não vamos ser ociosos, claro. Portanto, o marido, a esposa, os filhos, todos têm a sua cota à parte a participar na casa, mas tudo dependendo do Senhor. E, portanto, não achando que é no nosso braço e na nossa força que vem a solução para todos os assuntos. Eu creio que muitas vezes, e isto acontece, este é um fenómeno que acontece mais frequentemente com os homens. Os homens, muitas vezes, eles como que, eu vou empregar aqui um termo que se usa na psicologia, tentam sublimar a sua vida familiar no trabalho. Exato. Não resulta. Não resulta. Ou seja, o trabalho, por muito bom que seja, por muito bem feito que seja, e atenção, eu acredito que muitos homens, eles quando se aplicam às vezes do coração. Claro. E fazem um trabalho... para grandes obras. E para grandes obras. E fazem um trabalho exemplar, perfeito. Mas isso nada substitui a vida familiar. Não substitui. Pelo contrário, pode trazer prejuízos imensos. Exato. E, portanto, porque os filhos... Eu lembro uma vez, eu trabalhei como enfermeiro e estive a fazer um trabalho durante umas férias numa clínica psiquiátrica na região de Lisboa, e uma vez estava eu lá a ter uma conversa com um jovem que era toxicodependente e ao falar com esse jovem me apercebi que ele tinha no seu coração uma amargura, quase diria um ódio para com a sua mãe, porque a mãe quase não passou tempo nenhum com ele enquanto ele cresceu. Era a ama, era a criada lá de casa, a mãe tinha a sua vida social, a sua vida profissional, dava para aqui, para ali, quando chegava à casa era, mesmo assim, era a ama que fazia tudo, e ele sentia uma revolta contra a mãe e nem gostava de lhe chamar mãe. Portanto, isto pode dar consequências trágicas. Portanto, o trabalho é importante, sem dúvida. A Bíblia é muito enfática ao dizer que nós devemos olhar para a formiga, não é? Exato. Porque não devemos ser preguiçosos, e a preguiça é uma abominação aos olhos do Senhor, mas por outro lado também não devemos cair no outro extremo. Uma vez lembro de um pastor ter usado um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o trabalhólico. Pois, ou seja, exato. A dependência. O trabalho é quase um tipo de alcoolismo, é uma dependência, é um vício. Não, isso não pode acontecer. Portanto, é interessante que um dos versículos que nós usávamos, não sei se foi semana passada ou na outra semana, de 1 de Pedro, quando falava sobre aquela questão da função da esposa, da função do marido, e quando aqui diz no capítulo 3 de 1 de Pedro, no versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Exatamente. Repara, isto está a dizer que o marido, para além de ter a sua responsabilidade fora de casa, que é importante, que é necessária, isso não abdica ter a sua responsabilidade dentro de casa. Exatamente. Para a ajuda da
sua esposa, dos seus filhos, e portanto este perigo de hoje, às vezes achar-se o homem que só tem sucesso e só é viril e é o homem reconhecido, se tiver os seus negócios sempre a 200 à hora, a 200%, e depois está a desprezar o primeiro campo e a primeira graça que Deus lhes deu, que foi exatamente a família. Não é? E é tão importante aqueles momentos de carinho, de convívio, de companheirismo. E de trabalho juntos até, fazer uma tarefa simples. Exatamente, e sobretudo quando se tem filhos menores. Exato. Quantas vezes eu noto o nosso pequenino, e o Timóteo, o mais velho, portanto já fez isso quando era mais novo, às vezes me suplicarem para eu passar tempo com eles, não é? E eu normalmente não gosto de dizer não a um pedido desses, porque eu sinto que é uma necessidade dos nossos filhos de passarem tempo comigo. E quando eu passo esse tempo com ele, que é tão agradável. Claro. Também ganhas. Eu acho interessante aqui no capítulo 127, que ainda há pouco falávamos do Salmo, quando o Senhor depois diz no versículo 3, os vossos filhos são uma herança do Senhor. E muitas vezes nós, e cá vamos à tal questão de que tudo deva depender de Deus. Quando fizemos essas orações, quando submetemos a nossa vida, o nosso casamento nas mãos de Deus, e os filhos nos vêm em consequência, sabendo nós também é uma resposta à oração, mais do que nunca nós temos consciência que os filhos não são nossos. Deus nos deu, nos entregou, para nós, como diz a lição, sobretudo os prepararmos para a eternidade. Qualquer realização pessoal que os nossos filhos tenham, profissional, afetiva, que vai fazer parte das suas vidas e do seu crescimento, deve ser sobretudo com a visão na eternidade. Exato. Há muitos pais se assim que não acham... for, falha um alvo. É isso, porque há muitos pais que acham que o sucesso dos seus filhos é para esta vida. É para esta vida, o diploma X, o título A e a aquisição Y. Não quer dizer que nós até não possamos chegar aí, Sim, mas claro. se isso for separado deste plano maravilhoso que Deus tem para nós como seres humanos, pais e nossos filhos, vai ser um bocadinho efêmero. Claro. E um bocadinho vazio. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Então, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Quando aqui falava na lição de quarta-feira, que é mais ou menos aquilo que nós até há pouco falávamos, mas eu gostava sobretudo de passar para a lição de quinta-feira, que fala sobre lutar sobre este filho pródigo. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Todos conhecemos, sabemos que foi um filho que saiu de casa, Exatamente. não por vontade do pai, mas por sua própria vontade, mas uma postura de um pai que ali está, apesar de perceber que ele fez uma escolha errada, permitiu que a fizesse, mas estava lá sempre atento, porque sabia que, se um dia fosse preciso, ele ali estaria para amparar e para ajudar. E isto toca, sobretudo, um aspecto de muitos queridos na nossa igreja, e muitos crentes, possivelmente outros de outras denominações, que até deram conselhos sábios aos seus filhos, instruíram os seus filhos nos caminhos de Deus, sabem as sagradas letras desde o seu berço, e chega ali um momento de adolescência, juventude e até idade adulta e acabam por abandonar. O que é que a palavra de Deus nos diz para estes pais? Olha, Milu, o que diz é sobretudo o ensino que nos é dado através de exemplos factuais. Eu dou um exemplo de uma família, Isaac e Rebeca, tiveram 2 gêmeos. E nós até sabemos hoje pela biologia que os gêmeos, pronto, têm muitas semelhanças, não é? Para já, a semelhança física, Exato. não é? Mas, apesar de este casal ter tido gêmeos, portanto, Esaú e Jacó, pois bem, nós sabemos que Esaú seguiu por um percurso e Jacó seguiu por outro. Eu acredito. Será Adão que, e Eva? E exatamente, ia buscar esse exemplo. Vamos à origem Ainda. da humanidade. Exato. E temos Adão e Eva, que tiveram o primeiro filho que foi Caim e eventualmente terá sido o segundo Abel. Bom, a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, não é? Não sabemos a não ordem. sabemos a ordem, mas Caim foi o primogénito, Exato. isso sabemos. Terá sido Abel o segundo, não importa. O que sabemos é que, e eu acredito que os pais não educaram Caim de uma maneira e Abel de outra. Claro. Assim como Isaac e Rebeca, que há pouco mencionei, não educaram Esaú de uma maneira e Jacó de outra. Esse até tinha a mesma idade, não é? Exato. Portanto, eles educaram da mesma forma, mas um escolheu um caminho e outro escolheu outro caminho diametralmente oposto. Exato. O que é que fez a diferença? É o livre-arbítrio, a escolha que cada um pode fazer. E, portanto, cada pai deve-se consciencializar que, mesmo que tenha feito a sua parte, e aí ele tem que responder diante de Deus Exato. por ter feito ou não ter feito. Por exemplo, na lição de quarta-feira até fala aqui de casais que Exato. não
enfim, não tiveram, digamos, a sua ação parental não correu muito bem. Temos o caso de Eli, que foi, embora fosse um líder religioso, falhou em corrigir os seus filhos. Exato. Samuel, que foi criado por Eli e que também revelou-se ele mesmo ser um pai deficiente. Temos o rei Davi, que ao cometer adultério... O exemplo que trouxe o exemplo que ele trouxe aos filhos, porque os filhos souberam o que o pai fez, claro. e depois que moralidade é que o pai tinha de dar educação aos filhos, os filhos diziam, pai, tu já te esqueceste do que é que fizeste. Quer dizer, isto foi terrível. Mas depois também temos bons exemplos, temos aqui, por exemplo, o exemplo de Mardoqueu, não é? Exato. Que educou até uma filha adotiva, como se fosse sua filha, não é? Que foi Esther, não é? E que foi um maravilhoso pai. Enfim, mas independentemente dos pais terem feito ou não a sua parte, uma coisa é certa. Os pais devem ter a plena consciência que quando os filhos ganham asas, digamos assim, para voar, eles fazem as suas escolhas. E, portanto, o destino de cada filho não está unicamente dependente da educação que recebeu dos pais. Exato. Portanto, o destino de cada um de nós está dependente das nossas escolhas pessoais. Portanto, a responsabilidade é individual, como diz Ezequiel 18. E, portanto, não podemos nunca esquecer isso. Sem dúvida que são conselhos imprescindíveis e muito importantes e solenes para o nosso dia-a-dia. Eu terminava com esta citação que encontramos no nosso manual de estudo, na lição de sexta-feira, quando diz: pais, devem começar a vossa primeira lição de disciplina quanto a vossos filhos, são crianças de colo. Repara, a disciplina ainda como criancinha de colo. Ensina-lhes a submeter a sua vontade à vossa. Isto pode ser feito mantendo a justiça e a firmeza, como falávamos numa lição anterior. Os pais devem ter inteiro domínio sobre si mesmos e, com brandura, mas com firmeza, dobrar a vontade da criança até que ela nada espere, senão ceder aos desejos deles. Exatamente. Os pais não começam a tempo, a primeira manifestação de mau temperamento não é reprimida e os filhos crescem obstinados, o que aumenta à medida que eles crescem e se arraiga na proporção em que eles se fortalecem. Ou seja, a questão aqui é, se por um lado é verdade que devemos ficar na graça e no poder de Deus, dizer: Senhor, fiz tudo o que eu podia, mas também perguntar ao Senhor: será que fiz o que eu podia? Tudo o que eu podia? E sem dúvida começa logo desde os primeiros anos. Que o Senhor nos ajude, nos inspira. Nós somos pais, há aqueles que têm este ministério, este desafio. Ficamos por aqui esta semana e encontramos-nos com certeza na próxima semana, se Deus quiser.